Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mensagens Bíblicas. Eu sou o pastor Adalton Azevedo e o meu desejo aqui nesse canal é poder ser, pela graça de Deus, um instrumento dele para levar até você a sua palavra e a sua mensagem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta a você que está me assistindo. Você ama a palavra de Deus? Você gosta de ouvir a voz de Deus falar ao teu coração? Pois bem, gostaria de fazer um convite a você. Quero te convidar você a se inscrever aqui no canal. Quem sabe você já tem acompanhado as mensagens, tem sido beneficiado por elas, mas até agora você não se inscreveu. Eu quero convidar você não apenas a se inscrever aqui agora, mas também a compartilhar os vídeos que você tem assistido aqui das mensagens para outras pessoas, o máximo possível de pessoas, para que nós possamos juntos fazer a obra de Deus, fazer o reino de Deus avançar por esse ato de evangelização. Então, se inscreva agora e compartilhe também o vídeo para as pessoas que você conhece e você sabe que necessita de ouvir a voz de Deus falar com elas. Não saia daí, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 1, diz assim: Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando para ver se curava no sábado, para o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Irado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente triste pela dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão foi-lhe restaurada completamente. O tema que eu gostaria de falar com vocês aqui é sobre a religiosidade versus a espiritualidade. O que nós não sabemos, muitas vezes, é que a religiosidade, ela nunca vai se apresentar para nós como verdadeiramente ela é. Mas ela se apresenta para cada um de nós com uma face diferente. Porque a religiosidade nos traz a ideia de sermos uma pessoa religiosa, uma pessoa ética, uma pessoa que professa a fé e vive essa fé, alguém que é aplaudido pelas pessoas, porque quem não gosta de ouvir essa expressão das pessoas ao nosso redor? Ele é religioso, ela é religiosa. Mas o que nós não sabemos, muitas vezes esquecemos ou deixamos de observar, é que a religiosidade, ela observa apenas a aparência. Ela está preocupada apenas com a aparência. O foco da religiosidade é se preocupar com a ética, é se preocupar com as regras, é se preocupar com os ritos. Apenas isso. Ela está preocupada com a nossa imagem e nada mais. Ou seja, não interessa para a religiosidade como está o nosso interior, como está o nosso verdadeiro eu. Ela não se importa com isso, pois o que cabe à religiosidade é cuidar da aparência, do estereótipo, do que está visível. Por isso, ela vai apenas se preocupar com um bom comportamento, com uma obediência das regras, com uma obediência dos ritos e nada mais. E sabe o que acontece? Nós acabamos entrando na armadilha da religiosidade e somos pegos por ela. Nos tornamos pessoas mais observadoras dos ritos, das regras, das normas, da própria aparência em si da nossa imagem, e acabamos nos esquecendo da espiritualidade, que é o mais importante. Talvez nós somos uma pessoa irrepreensível no quesito religiosidade, mas quando vai falar e tocar na nossa espiritualidade, nós estamos doentes, estamos fracos e estamos frágeis. Porque a religiosidade, ela nos faz correr esse risco de
nos preocuparmos apenas com a nossa aparência religiosa, com a nossa aparência da fé. E ela não está importando como está o nosso estado verdadeiro interior. E nós caímos nessa armadilha e somos pegos, porque muitos nos dias atuais aparentemente estão pessoas corretas, pessoas aplausíveis por todas as outras demais pessoas, mas no seu interior elas estão destruídas. Elas já não sentem mais a presença de Deus, elas não têm mais comunhão com Deus, elas estão insensíveis à presença do Senhor. Mas quando a gente olha no seu exterior, na sua aparência, é uma pessoa que não falta à igreja, é uma pessoa que leva a Bíblia para a igreja, é uma pessoa que obedece às normas da igreja, o que tem que ser feito para ela ser aceita no quesito corpo de Cristo, ela obedece, ela até faz todas as regras, ela obedece. E ela é uma pessoa que é aplaudida pelas demais. Mas na verdade o seu interior está destruído. Na verdade o seu espiritual está doente. Ela não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue sentir a presença de Deus, está vazia do espírito. Esse é o risco que nós corremos de sermos pegos pela religiosidade. E sabe o que acontece? A religiosidade ela vai criar dentro de nós a nossa própria sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga ela foi criada, a princípio, pelos judeus dentro do cativeiro, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles criaram então as sinagogas, começaram a cultuar em casas e criaram as sinagogas, que era, na verdade, a intenção dela era preservar a lei, era preservar os ritos, era preservar os costumes que eles tinham do culto a Deus. E diga-se de passagem, era um culto que tinha muitas regras, era um culto que tinha muitas normas que havia sido dado a Moisés pelo Senhor Deus. E eles então pensavam consigo, não é porque a gente não está mais na nossa terra, que nós estamos em terra estranha, que nós vamos deixar de trazer a memória, fazer menção do nosso culto a Deus. Então eles criaram a sinagoga. E a sinagoga então ela tinha a intenção de preservar os ritos, as regras, as leis, as normas. Então surgiu ali os fariseus, que eram os protetores da lei. E é isso que acontece conosco, quando a religiosidade nos domina, nos cega e a nos laça, nós passamos a ter uma sinagoga dentro de nós, criamos ela própria, passamos a ter algo dentro de nós que guarda as regras, que preserva pelas regras, que preserva pela aparência, que preserva pelas leis apenas, mas que não se preocupa com o espiritual. E aqui no texto que nós lemos no verso 1, outra vez entrou na sinagoga deles. O texto é bem enfático em dizer que outra vez, ou seja, não era a primeira vez. Jesus estava entrando ali de uma forma já perseverante. Não era a primeira vez. Não sei se era a segunda ou a terceira, mas de fato ele já havia adentrado na sinagoga dos judeus. E diz o texto, outra vez ele entrou na sinagoga. Fato é que eles não eram dignos de receberem na sinagoga deles um homem tão santo, um homem tão puro, um homem tão cheio de santidade como era Jesus, ter os pés dele adentrando naquela sinagoga. Eles não eram dignos. Mas é isso que acontece conosco. Nós não somos dignos de receber a presença de Deus. Nós não somos dignos de receber a visita do nosso Deus até na nossa sinagoga. Mas o que eu acho lindo é que Jesus ele tinha o intuito de destruir essa sinagoga interior que havia dentro dos fariseus. Destruir essa falsa espiritualidade que era a religiosidade. Jesus queria tirar essa máscara. Jesus queria remover esse engano que era só de aparência. E por isso, outra vez, Jesus entra naquele lugar. Ele insiste. Isso que eu acho lindo em Jesus. Jesus ele insiste em mim. Jesus ele insiste em você. E porque ele tem uma obra para ser feita, ele não desiste. Outra vez ele entra. Por mais que nós não somos dignos nem merecedores, ele todavia insiste.
porque Ele tem um plano conosco, Ele tem um propósito conosco de revelar em nós a sua obra e a sua verdade. Então diz o texto que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando-o para ver se curava no sábado, para o acusar. Olha só que interessante, Jesus está ali e os fariseus estão observando a Jesus, mas observando a Jesus não com um olhar espiritual, olhando e observando a Cristo com um olhar de religiosidade, porque eles eram religiosos. A religiosidade havia matado a espiritualidade desses homens. Então eles olhavam para Jesus não com um olhar espiritual, olhavam para Jesus com um olhar religioso. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a religiosidade nos faz enxergar Jesus de uma forma diferente. A religiosidade traz uma visão equivocada de quem é Deus para nós, porque ela nunca, jamais vai conseguir revelar a verdadeira essência de Deus. E eles estavam observando Jesus não para recebê-lo como Messias, não, mas eles estavam observando para o acusar. Para o acusar. Mas aí o texto vai dizer que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, ele tinha uma enfermidade nas suas mãos. Um homem que tinha uma das mãos ressequida. E o verso 3 vai dizer: disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Sabe o que é interessante? É interessante nós observarmos que os fariseus religiosos, além deles observarem Jesus com um olhar diferente, não de forma espiritual, mas olhava Jesus para o acusar, eles não haviam percebido que dentro da sinagoga deles tinha um homem enfermo, tinha uma doença instalada ali. Eu não sei se você está entendendo, mas a religiosidade traz cegueira espiritual para nós, ao ponto de nós deixarmos de enxergar a doença que está dentro de nós, uma enfermidade de morte que está dentro de nós, muitas vezes, e nos faz ficar observando as pessoas ao nosso redor para acusá-las e apontá-las nas suas regras que elas estão cometendo delito. É isso que a religiosidade faz. Ela traz uma imagem para mim de que eu sou uma pessoa correta, sou uma pessoa ética, e não faz com que eu enxergue uma doença que está dentro de mim, eu estou enfermo espiritualmente, e me dá ainda a ousadia e a audácia de ficar observando as pessoas para julgar, para acusar. Ah lá, aquela ali não serve, aquela ali não presta, aquele ali não serve, porque ele está quebrando os ritos, ele está quebrando as regras, ele não faz da maneira certa, ela não faz da maneira certa. Ou seja, sendo que a doença está aqui dentro de nós, a gente não consegue enxergar ela, porque a religiosidade cegou os nossos olhos, faz com que a gente acredite que nós estamos ótimos, sãos, e nos dá ainda a ousadia e a audácia de ficar olhando para as pessoas e acusá-las, para apontá-las, os seus deslizes, as suas fraquezas e os seus erros. Mas o que eu acho lindo é que Jesus ele vai chamar a atenção deles. Ele chama aquele homem e diz: vem aqui para o meio. Ou seja, eu quero que vocês olhem bem e observem bem o que tem aqui dentro, no meio de vocês, que vocês não têm enxergado. Jesus traz à tona, Jesus expõe ali, diante deles, o mal que havia dentro da sinagoga deles, a doença, a enfermidade. E sabe, é isso que acontece conosco quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos desnuda. A palavra de Deus, ela expõe para fora aquilo que ninguém vê. A palavra de Deus, ela traz para o meio, para que nós venhamos enxergar nitidamente aquilo que ninguém está enxergando, e muitas vezes nós mesmos estamos ocultando, enganando a nós mesmos. Jesus traz à tona na sua palavra. A palavra de Deus expõe. Ela revela todas as coisas, ela é apta para discernir e julgar as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. E eu acredito que nesse exato momento,
A palavra de Deus está trazendo consciência para nós aqui. Não é diferente conosco. Quantas sinagogas que talvez nós criamos dentro de nós, que a religiosidade criou, que nós transmitimos essa imagem de super-homem, de super-crente, isso não existe. Nós somos seres humanos, frágeis, vasos de barro, e que o que habita dentro de nós é preciosidade, que é o Espírito Santo de Deus, e que é a salvação ministrada pela obra de Cristo em nós. Ou seja, a religiosidade, ela cria isso dentro de nós, faz com que a gente não enxergue mais os nossos erros, nossos defeitos. Mas eu creio que nessa oportunidade Jesus está entrando na nossa sinagoga e Ele está expondo aquilo que eu e você precisamos de cura. Precisamos urgentemente de um milagre, de restauração. Jesus chama. E é interessante que quando Jesus chama, Ele faz a pergunta. Ele diz, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Porque eles estavam querendo acusar Jesus agora de Jesus curar no sábado. Olha só, se você pesquisar 613 leis que Moisés deu, que Deus deu a Moisés, melhor dizendo, ao povo, você não vai encontrar aqui proibido curar no sábado, você não vai encontrar. O que fez isso quem criou isso foram os fariseus, anos e anos mais tarde, porque a religiosidade fez com que eles criassem outras e outras leis, outras e outras regras, segundo o que eles bem entendiam. Sabe, a religiosidade faz a gente criar regras e normas para nós mesmos que dificultam a manifestação de Deus na nossa vida. A religiosidade faz a gente criar atitudes tolas, atitudes que Deus não está requerendo aquilo, e ao invés de nos aproximar de Deus, pelo contrário, está impedindo que a manifestação dele aconteça na nossa vida. Por isso a gente precisa quebrar de uma vez por todas a religiosidade da nossa vida, e precisamos de um avivamento espiritual sobre nós. E aqui Jesus fala para ele, é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem ou o mal? Com outras palavras, Jesus está querendo trazer aqui para eles consciência. Jesus está querendo trazer para eles aqui uma observação do próprio interior deles, do que eles acreditam, estão profetizando que acreditam. Ou seja, Jesus está falando assim para eles, fazem agora uma autoanálise. Auto-julguem a vocês mesmos agora. E vocês vão ver se vocês estão certos ou se vocês estão errados. Ou se tem Deus nisso aí que vocês estão falando, ou se não tem Deus. Ou se é a religiosidade que está operando. E aí Jesus traz essa oportunidade. É lindo porque uma pergunta nos faz pensar. Uma pergunta como essa nos faz analisar o nosso eu interior. E a religiosidade não gosta disso. A religiosidade está preocupada com a aparência. Mas a pergunta que Jesus faz aqui, ela faz a gente olhar e observar o nosso eu interior, a nossa espiritualidade. E o desejo de Jesus aqui é que eles enxergassem que eles estavam errados, confessassem o erro deles e dissessem assim, nós que tanto conhecemos a lei, sabemos que tu és o Cristo, que tu és o Messias que havia de vir e tu és aquele que está aqui para nos remir. Enfim, era isso que Jesus gostaria que eles fizessem, mas a resposta que eles dão é essa, diz o texto, mas eles se calaram. Eles se calaram, não deram nenhuma resposta. Sabe o que é triste? É isso que está acontecendo com muitos de nós nos dias atuais. Quando Jesus tem entrado na nossa sinagoga, exposto para nós, ali claramente a nossa doença, que nós precisamos de cura, expõe que nós estamos religiosos apenas, preocupados apenas com a aparência, mas nosso eu interior está destruído. As pessoas estão nos aplaudindo, ali vai um religioso, ali vai uma religiosa, mas nós sabemos que lá dentro de nós está uma doença. Nós não temos comunhão com Deus, estamos insensíveis, não sentimos mais a presença. Há um câncer que precisa ser curado. E Jesus entra muitas vezes em nossa sinagoga e nos faz a pergunta para nós refletirmos se isso está certo ou se está errado. E sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas, infelizmente, elas estão se calando. Ao invés de aproveitar essa oportunidade maravilhosa, essa oportunidade privilegiada de poder reconhecer, não, Senhor, eu estou errado. Não, Senhor, até aqui eu tenho sido religioso.
Não, Senhor, até que eu estou observando as regras e regras, estou me preocupado com as pessoas me aplaudirem, mas na verdade eu tenho que estar preocupado com o Senhor me aplaudir. Eu estou preocupado com o que as pessoas falam a meu respeito, mas na verdade eu devo estar preocupado com o que o Senhor fala a meu respeito. Eu estou preocupado com o que as pessoas pensam a meu respeito, mas na verdade eu tenho que estar preocupado com o que o Senhor pensa a meu respeito. Nós precisamos aproveitar a oportunidade da pergunta que Jesus nos faz e nos posicionarmos com o coração quebrantado, dizer: Deus, eu estou religioso, eu preciso de um avivamento espiritual, eu preciso que o Senhor me transforme, que a tua cura chegue, porque eu reconheço que tu és o Cristo, que tu és o Messias que havia de vir. É isso que ele está precisando, que ele está esperando de nós. Mas o texto diz: eles se calaram. Sabe por quê? Eles eram pessoas importantes, eles eram pessoas da lei, respeitadas na sociedade. Imagina se eles confessam Jesus como Cristo. Imagina se eles reconhecem que Jesus é o Messias. Imagina se eles se dobram diante de Jesus. O que as pessoas, aonde ia a reputação deles? A reputação deles iam ser destruídas. A honra deles iam por água abaixo. Aí quando eles compararam o que as pessoas iam dizer e o que eles iam ser representado no reino espiritual, eles preferiram a imagem deles preservada perante os homens. Quantas pessoas estão preferindo ter a sua imagem preservada perante os homens do que ter a sua cura interior e espiritual, para que você pudesse ser reavivado e receber uma restauração divina e poder ter o seu nome escrito no livro da vida e para o céu. Não adianta nós termos nosso nome na boca de todos os seres humanos aqui na terra, o nosso nome escrito em todos os lugares, de outdoors, e não ter o nosso nome escrito no livro da vida. De nada adianta. De nada adianta. Por isso eu quero lhe fazer a pergunta agora. Qual é a sua reação diante da pergunta que Jesus te faz? Você se cala como os fariseus? Ou você se posiciona agora e diz: não, Senhor, faz a tua obra em mim. Cura-me interiormente. Tira as máscaras que está diante de mim. Eu não quero viver de aparência, não, eu não quero viver de aparência, eu quero ser de verdade. Por isso a tua verdade traz à tona o que é mentira. Então expõe essa mentira, expulsa ela da minha vida, tira essas máscaras e me faz ser de verdade um servo seu, uma serva sua. Me faz ser uma pessoa de verdade na sua presença. É isso que Jesus está esperando. E olha só o que acontece. Irado, olhou para os que estavam ao seu redor, profundamente triste pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão foi-lhe restaurada completamente. Jesus profundamente triste pela dureza do coração deles. Sabe, muitas pessoas têm deixado o coração do Senhor triste. E não é apenas uma tristeza, não, é uma profunda tristeza. Porque não tem dado resposta, não tem correspondido com a ação de Deus a nosso respeito. Ele está entrando na nossa sinagoga. Ele quer tirar essa aparência, ele quer tirar essa falsidade de vida cristã. Ele quer trazer a verdade. E a palavra dele é a verdade que liberta. Ele quer trazer isso para nós. Por isso que eu e você não venhamos trazer tristeza ao coração do Senhor, mas que por intermédio dessa palavra nós possamos nos posicionar, nós possamos trazer gozo, porque diz o texto que quando um pecador reconhece os seus erros, o Senhor faz festa nos céus. Aleluia. Ele faz festa nos céus. Ele chama os anjos para se alegrar com ele, porque um pecador se arrependeu e confessou seus pecados. Então não haverá tristeza, mas haverá alegria no coração do Pai. E é isso que Ele deseja, que eu e você venhamos gerar no coração dele, não tristeza, mas alegria, porque nós iremos nos corresponder com o chamado que Ele está nos fazendo para sermos verdadeiros na sua presença. Receba essa palavra no nome santo de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa direcionar a tua mente, direcionar o teu coração, um grande quebrantamento. E por intermédio dessa palavra, a verdade venha te libertar, a verdade venha transformar você num verdadeiro homem e numa verdadeira mulher de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que você possa levar essa mensagem. Talvez você conheça muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem.
Leve essa mensagem, compartilhe essa mensagem. E através desse ato maravilhoso de evangelizar, Deus vai te abençoar, nós seremos abençoados e o reino de Deus vai avançar. Vamos ser de verdade pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.